Uma definição mais geral de cilindro é a seguinte. É um sólido obtido pela translação, ou seja, aquela rotação lá que a gente viu na outra figura, de um segmento de reta chamada geratriz, paralelamente a si mesma, né, ao longo de uma curva C chamada de diretriz. Por exemplo, quando a diretriz é uma circunferência, aí ele está dando aqui um exemplo, tá? Está dando um exemplo. Quando uma diretriz é uma circunferência e a geratriz é um segmento perpendicular a essa diretriz, então temos um cilindro reto. Bom, um cilindro circular reto. Considerando esta afirmação, observe as sentenças. Vou só dar um exemplo ilustrativo no desenho para a gente entender o que ele está dizendo aqui. Tá? O que é a diretriz e o que é uma geratriz? Diretriz é por onde a figura vai rotacionar. Tá bom? Então, se a gente observar aqui essa figura, a diretriz é essa figura. A diretriz não. A geratriz é essa figura. Mas a diretriz é o círculo. O círculo, pelo próprio nome já diz, é a direção. É por onde essa figura vai rodar. Então, é a diretriz. E a figura em si aqui é uma geratriz, que é a que gera a figura. Bom? Então, vamos tentar ilustrar o que ele disse aqui. Ó. Por exemplo, o que ele disse é que o sólido obtido vai ser um segmento paralelo a si mesmo. Por exemplo, eu tenho um segmento, vou tentar desenhar aqui rápido. Eu tenho um segmento aqui que eu vou chamar de A, eu vou ter um outro segmento aqui que eu vou chamar de B. Eles são paralelos entre si. Então, como ele disse a si mesmo, então eu vou chamar esse cara de A e esse cara também de A. Então, ele é paralelo. A paralelo a ele mesmo. Bom? Outra coisa que ele fala, esses caras são a geratriz. Agora, quem é a diretriz? A diretriz é uma circunferência. Ó. Diretriz, uma circunferência. Então, vamos colocar a circunferência nessa pontinha aqui. Ó. Então, vamos supor que ele vai percorrer esse esquema e vai continuar percorrendo aqui. Então, se eu pegar esse segmento e fazer ele circular em cima dessa circunferência, junto com esse outro segmento, eu vou acabar obtendo aqui, ó, um cilindro. Tendo isso como base, tá? A ideia seria essa, é um segmento. Esse segmento de reta aqui é a geratriz. Essa linha que eu vou chamar aqui, ó, circunferência que eu vou chamar de alfa, mas posso chamar de lambda, eu vou chamar de lambda. Essa circunferência aqui é uma circunferência que eu vou chamar de lambda. Então, essa circunferência é a diretriz e esse A é a geratriz. Só que tem um detalhe. Ele fala que o cilindro, né, reto, ele precisa ser perpendicular sua geratriz e a sua diretriz. Ou seja, essa circunferência e esse A devem formar aqui um ângulo de 90 graus para formar um cilindro reto. Então, dito tudo isso, considere as afirmações. Então, vamos para cá. Afirmação 1. Um plano é um cilindro? Ora, um plano é um cilindro? Cara, um plano é só um plano. Ele não tem altura. Então, eu não tenho como ter uma geratriz. Então, se eu não tenho uma altura, não posso ter um sólido. Então, essa primeira aqui é falsa. 2. Um cone circular reto é um cilindro. Falso. Por que isso é falso? Bem simples. Eu tenho um cone, bom, aqui, ó, e eu tenho esse cone aqui. Ora, a diretriz é essa circunferência que eu vou chamar aqui de lambda. Já a geratriz é esse segmento de reta aqui. Ora, para ser um cone, esses dois cones, mesmo sendo cone, e mesmo eu tendo uma diretriz, que é essa circunferência, e eu tenho a geratriz, que são esses lados aqui, que fazem parte da área lateral, ó, esses caras aqui, essa afirmação aqui ela é falsa. Por que ela é falsa? Olha o que ele diz aqui em cima. Para ser um cilindro, tá? Eu preciso que as geratrizes sejam paralelas. Aqui, ó. Ele vai dizer aqui, ó, geratriz tem que ser paralelas entre si. Ó. Então, problema não. A negativa desse tópico 2 está aqui. Então, essa geratriz aqui, ó, ela jamais vai ser paralela a essa. Jamais. No cilindro, sim. Esse A é paralelo a esse A. No cone, não. Então, essa daqui é falsa. E a última, para a gente fechar.
a face de um paralelepípedo é um cilindro. Ora, a face de um paralelepípedo, ela pode se tornar um cilindro, já que ela tem da seguinte forma. A gente pegar aqui um paralelepípedo, aqui, ó, pegar aqui as laterais de um paralelepípedo, eu posso ter desse tópico aqui, desse ponto A até esse ponto B, eu posso dizer que esse cara aqui vai ser a circunferência. A e B aqui, ó. E que eu tenho altura. Vou colocar aqui até no ponto, vou colocar ABC. Então, por exemplo, ABC e eu posso ter uma altura aqui, ó. C. Então, eu posso ter isso aqui, ó, formando o cilindro. Essa lateral aqui, ó. Em alguma situação de geometria, eu posso ter isso. Por quê? Porque ela vai apresentar lados paralelos, seria esse AC. Eu vou colocar um D bem aqui, ó. Seria AC e DB paralelos, que é o que ele diz aqui, ó, geratriz paralela entre si, e ele vai ter uma diretriz. A diretriz aqui vai ser AB, que eu posso transformar esse segmento em uma circunferência. Então, esse terceiro tópico aqui, ele é verdadeiro. Então, assim, a nossa sequência é falso, falso, verdadeiro. Então, quem é que é falso, falso, verdadeiro? Letra C de casa. Aqui, ó. É nóis. Show, hein?